Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, é o seguinte, cupom de desconto Black Friday, Black 40% de desconto do curso Aquarista de Sucesso. Galera, a gente vai estar divulgando esse curso, então se você está vendo esse cupom Black 40, aproveita. A gente não sabe quanto tempo vai durar, só que não vai ser muito tempo. Então, cupom de desconto do curso Aquarista de Sucesso, Black 40, vamos que vamos e fui! Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha quem tá aqui comigo, meu mascotinho inseparável, Frederico Freud. Galera, é o seguinte, assunto de hoje eu vou falar um pouquinho sobre compatibilizar, né, fauna. Eu vou falar um pouquinho de aquário biótopo. Mas antes de mais nada eu quero falar do curso Aquarista de Sucesso, para você que nunca ouviu falar de aquarismo, para você que já tem conhecimento, quer aprofundar, para você que é lojista, quer treinar os seus funcionários para atender o melhor dos seus clientes, o curso Aquarista de Sucesso é para vocês. Galera, são mais de 40 módulos, onde eu vou ensinar do basicão ao avançado, sempre com embasamento biológico. Tem vídeo montando meus aquários, para você ter uma fonte de inspiração. Tudo que você precisar saber, o curso te cerca. E se ficar alguma dúvida, você lá no nosso grupo VIP do Telegram, exclusivo para os alunos, você vai ter acesso direto a mim, William, meu sócio. Tá? Marcos, eu comprei o curso, não gostei, você tem uma semana para devolver, não me interessa nem o porquê, o seu dinheiro vai ser estornado. Assista aí as aulas gratuitas e o depoimento dos alunos, que você não vai se arrepender. Beleza? Se você nunca ouviu falar de aquário, você vai conseguir montar qualquer aquário com sucesso, de disco, de jumbo, de primitivo, americano, africano, não importa, de água doce. Vamos lá, galera, existem várias modalidades, tá, de aquarismo. Existem aquários monoespécie, existem aquários de lago, onde o cara bota só lago, Malawi, Mbunas, né, auratus, lambardóis, sokolov, que gostam muito de tocas. Existe lago Malawi, não Mbunas, aulonocaras, que não curtem muito tocas, que são mais afastados, né, das áreas rochosas. Tem aquário Malawi, Mbuna e não Mbuna. Tem aquário só Tanganica. Tem aquário Tanganica com Malawi. Tem aquário biótopo, onde o cara reproduz no aquário dele todas as condições daquele peixe. Ele vai replicar a rocha, substrato, luminosidade, os peixes. Então existem modalidades de aquarismo e a gente tem que entender que a gente tem que respeitar a posição de cada um. Né? Tem muita gente, principalmente de aquário biótopo, que o cara olha o cara botando uma rocha, por exemplo, Zanzibar para Tanganica. Meu Deus, isso não se bota porque onde ele vive não tem esse tipo de rocha e ele vai machucar a boca, meu querido. O peixe que você está comprando, ele não tem ideia do lugar e da rocha. O que importa para o teu peixe são os parâmetros da água, não o substrato, não a rocha. Ah, mas ele tem hábitos que ele vai morder a rocha e vai machucar a boquinha. Não. Você quando morde alguma coisa que te machuca, você continua se machucando? O peixe é a mesma coisa. O peixe ele não vai morder para se machucar. Ele vai ter todo o cuidado. Então não existe isso. Esses argumentos são fracos. Ah, mas não se deve misturar Tanganica com Malawi. Depende. Concordo e não concordo. Porque muita gente faz algo errado. Quando mistura Tanganica com Malawi, você não pode botar o Tanganica no pH e GH do Malawi e nem o Malawi no pH e GH do Tanganica específico. O que você tem que fazer? Achar uma interseção. Vou te dar um exemplo. Se você botar no Google e escrever assim, Ciclideus auratus, você vai ver que tem a faixa de pH, certo? E a faixa de GH. Se você botar Julidochromis, do Boys, Tanganica, você vai ver que tem a faixa de pH e a faixa de GH. Se você quer misturar as duas espécies, você tem que achar a interseção, cruzar os dois. Você vai conseguir. Você vai pegar, você vai abrir os dois parâmetros, pH, GH, pH e GH, Tanganica e Malawi, e vai ver o pH comum dos dois, que tem. O meu aqui é 8. Peguei o pH 8. pH 8 atende os dois lagos, certo? Dureza também tem, que atende aos dois comum.
Você vai pegar essa dureza. Se você conseguir colocar no teu aquário um pH e um GH que atenda aos dois lados, você já está com o primeiro passo, a caminha montada para colocar os dois. O outro ponto é você entender o tamanho das espécies. Aqui no meu aquário, todos os meus ciclídeos malauis e americanos ignoram os julidocrômios, parece que eles são invisíveis. Os julidocrômios não trazem nenhuma ameaça para esses peixes, eles ignoram. Eles brigam entre eles, os julidocrômios entre eles. Eu tenho 3 aqui num aquário de 2 metros. E os malauis brigam entre eles. Mas se você observar aqui, cara, olha a lotação desse aquário. Me diz se você vê briga, um batendo no outro o tempo todo. Tem um chega pra lá, normal, mas enquanto eu gravo aqui, observa. Eu tenho joia, que é um ciclídeo africano de um rio. Eu tenho Jack Dempsey, tá? Que é um ciclídeo americano, boca de fogo, Yellow, Demazone, zebra laranja, tá? Tenho agora o Auratus azul, Auratus comum, o Auratus azul que não é propriamente o Auratus azul, aqui a gente fala que é por causa da ciparé. Tem uma cara do Congo, tem um Sokolov albino aqui, tá aí, olha a harmonia. A cara do Congo tem 4, 2 casais. Então você tem um Auratus, inclusive uma fêmea de boca aqui que eu trouxe da Lua. Tem a zebra borrada, tá ali, ó. Ela aqui atrás, ó, zebra borrada. E tudo isso, galera, eu mostro no curso para vocês, né? O Joia reproduz aqui, quem me acompanha vê que os peixes reproduzem, Yellow de boca, Demazônia de boca, as fezes, todas elas consistentes, sem estar esbranquiçadas, sem estar com bolha. Há quanto tempo eu não tenho protozoário nesse aquário? Há muito, muito tempo mesmo. Desde o outro aquário que eu tenho até esse. Esses peixes aqui, eles saíram do aquário menor para cá e eu completei água no mesmo dia. No dia seguinte o Joia já estava ali desovando. Então, o que é interessante você saber? Que para o peixe o que importa é a biologia, são os parâmetros. Por quê? Se eu tenho um peixe, vou te dar um exemplo, são os processos fisiológicos. Se eu tenho um peixe que está fora do seu pH, todo o processo metabólico é atrapalhado, porque o metabolismo ele tem proteínas, enzimas, e enzimas precisam de um pH específico, senão elas perdem a estrutura, desnaturam, diminuem a velocidade. Anticorpos são proteínas. Vou dar um outro exemplo, para absorção de água, de sais da água. Se eu pego um aquário, se eu pego um peixe amazônico, que vive em água mole, muito mole, ou seja, praticamente sem sais, e boto numa água dura, com muitos sais, esse peixe da Amazônia vai ter um processo fisiológico muito prejudicado. Ele vai provavelmente perder muito líquido para o ambiente, dado o excesso de sais em relação à água onde ele vive. Se eu pego agora um de água dura e coloco ele na água muito mole, ele pode fazer o contrário. Então, a dureza da água também prejudica o processo fisiológico se estiver errado. Então, quando eu coloquei esses peixes aqui, eu fiz um vídeo já, eu botei ali no meu quadro, eu botei pH, botei o nome das espécies que eu quero colocar, pH e GH. Aí botei a variação de pH de cada espécie e de GH de cada espécie. Eu peguei o pH, quando eu olhei, eu peguei o pH que era comum a todas. Então, pH 8, 8.2, todo mundo aqui pode viver. GH de 10 a 12, todo mundo pode viver. E coloquei aqui. Para você ter noção, não parece aqui, mas vai contando comigo. Aqui eu tenho 30 Yellows, 25 Demazon, vamos botar 20 Demazones, já são 55 peixes. 55. Eu tenho 5 boca de fogos, 60. 4 acarado congos, 64. 6 joias, 70. Entrou 3 auratos azuis, 73. Tem 2 zebras borrados, 75. 3 zebra laranja, 78. 2 jacks, 80. E um Sokolov Lambardói albino, Sokolov albino, 81 peixes. Eu tô com uma média aí de 75 a 85 peixes. Tem um cascudo também que tá intocado aí. E meu padrão de filtragem tá legal. Eu fiz um vídeo antes desse falando justamente de TPA. Eu só faço
quando os meus parâmetros me dizem. Se eu medir o meu... Ah, eu estou um mês sem fazer TPA, vou medir. Amônia zero, próximo a zero, nitrito próximo a zero, pH estabilizado, GH estabilizado, e não tem nenhuma alga no meu aquário, sinal que não tem nitrato, ou está muito reduzido. E lembra que o nitrato é muito tolerado. Eu medi os parâmetros todos, está ok? Não faço TPA. Por quê? Porque está equilibrado, não preciso, minha biologia está ok. Ah, mas tem que repor sais. Sais você mede com GH, você acabou de fazer o teste e está ok. E se só meu GH estiver errado, você vai colocar produto na água. Porque tua água da bica não vem com os sais que você precisa para levar o teu pH de um aquário desse. Então não é desculpa. Saiba o que está fazendo. Saiba o que está fazendo. Seja maduro o suficiente para estudar, pesquisar, leitura, ou você faz o curso que eu te entrego tudo de bandeja. Beleza? Então, galera, era isso que eu queria falar para vocês. Tamo junto e misturado. Segue o canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu comentário, cursa com a gente de sucesso na descrição do vídeo. Vamos que vamos e fui!